Olá, aqui é o Felipe Cunha, um dos editores da AFIA Neuro. Estou aqui para mais um videocast. E hoje, uma pessoa super especial, também um dos editores do nosso canal AFIA Neuro, um dos grandes professores da pós-graduação em neurologia da AFIA, Dr. Vitor Fiorini, grande amigo. É um prazer, Vitor, estar aqui com você. Obrigado, Felipe. O prazer é todo meu estar aqui com você nesse videocast fantástico, essa iniciativa da AFIA, que juntou a gente ainda mais, né? A gente já é amigo de longa data e agora a gente pode estar mais perto, compartilhando conhecimento nossa experiência com o pessoal mais novo, o pessoal da nossa idade, o pessoal mais velho que acompanha a gente aí no nosso trabalho. Obrigado, viu? Obrigado todo meu. Acho que você só tem a acrescentar para esse projeto da AFIA Neuro, do curso de atualização. E Dr. Vitor Fiorini é graduado em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, residência em Clínica Médica pela Unifesp, residência em Neurologia pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, médico do Corpo Clínico dos Hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e Vila Nova Star, professor da pós-graduação em Neurologia e um dos editores da AFIA Neuro, e foi muito bacana, né, falando de editores. Então, nosso canal AFIA Neuro é composto por mim, pelo Vitor, pelo Thiago, pelo Druso, realmente é um quarteto bem bacana, né, acho que só tem a acrescentar e ajudar nessa caminhada da neurologia, né. Então, hoje nós vamos falar de um tema bem difícil, bem intrigante, um tema que volta e meia bate na nossa porta no pronto-socorro, na unidade de terapia intensiva. E esse manejo muda muito, né, Vitor? Então, realmente o bom manejo do paciente, né, do estado de mal epilético, uma urgência que salva vidas. Então, quando devemos, Vitor, considerar que uma crise epilética evoluiu para um estado de mal epilético e por que a definição vem mudando nos últimos anos? Bom, muito bem. Então, crise epilética é o resultado da atividade anormal de um grupo de neurônios, seja quando eles ficam síncronos ou quando eles aumentam a atividade, né? E ela, de modo geral, ela dura no máximo 2 minutos, né? Com 2 minutos você tem mecanismos celulares que são capazes de debelar essas crises. Mas em algumas situações esses mecanismos não conseguem controlar e essa atividade elétrica normal ela se perpetua. E aí a gente tem o que a gente chama de estado de mal epilético. O estado de mal epilético tem esse nome porque ele traz males, né? Então é uma coisa muito ruim, grave, potencialmente fatal e que pode causar sequela. Até um tempo atrás, a gente considerava que essa atividade epilética ela era deletéria quando ela passava de mais de 30 minutos. Então, você começava a contar estado de mal epilético como uma crise que durava mais do que 30 minutos. Hoje em dia, a gente tem o conceito de tempo 1, tempo 2, né? T1 e T2. O T1 é aquele tempo que, a partir do qual a probabilidade da crise passar espontaneamente é muito baixa. Isso varia pelo tipo de crise, mas numa crise tônico-clônica generalizada, esse tempo é de 5 minutos. Então a gente sabe que se a crise é tônico-clônica e dura mais do que 5 minutos, a probabilidade dela parar sozinha é baixa. E o tempo 2 é o tempo a partir do qual esta crise já traz repercussões, seja neurológicas ou clínicas, ou ambas, né? Que para uma crise tônico-clônica generalizada, ela é de 30 minutos. Então, a partir de 30 minutos de crise, a gente imagina que o paciente já possa estar vulnerável a ter sequelas neurológicas ou implicações clínicas hemodinâmicas, renais, pneumológicas e cardiológicas e assim por diante, né? Metabólicas. E aí a gente tem isso baseado em vários estudos e por isso que esse tempo que era de 30 minutos passou a virar 5 minutos. Então com 5 minutos você já deve tomar providência para que com 30 minutos a crise já esteja controlada e os riscos de sequela estejam minimizados, né? Isso é bem interessante, né, Vitor? E a gente falar até as denominações, né, crise epilética, hoje a gente evita de falar crise convulsiva, né? As novas categorizações, né, definições, apesar de a gente ter essa questão ainda de convulsão.
Mas eu acho que o que chama muita atenção é que realmente esse mecanismo, no dia a dia, dificilmente o paciente, a maior parte dessas crises convulsivas, elas vão, quando você vai chegar para atender, o paciente já está no estado de pós-crise, né? Pós-ictal, né? Então, pós-comicial, né? Então vai estar pós aquele episódio da crise. Esse é o mais comum, né? Volta e meia, você vai... crise, quando você chega, já saiu da crise. O próprio corpo, os mecanismos biológicos vão reverter aquele processo elétrico anormal. Mas realmente a gente tinha muito essa questão do tempo. Então a gente tinha muito essa definição de 30 minutos. Mas se imaginar o paciente em 30 minutos em atividade elétrica normal, aquilo era um dano gravíssimo. Então, realmente esses 5 minutos, realmente o paciente que perdura por mais de 2, 3 minutos, dificilmente ele vai melhorar de forma espontânea, né? E tem um adicional, né? A definição é uma crise persistente por mais de 5 minutos ou 2 crises sucessivas entre as quais o paciente não recupera completamente a consciência. Então ele pode rebaixar até a crise, melhorar parcialmente e ter uma outra crise. Aí você considera estado de mal. Se ele recuperou plenamente a consciência, aí não. Mas se ele recuperou parcialmente a consciência, sim. O estado de mal é definido também por essa situação. 2 crises sem que você recupere completamente a consciência entre elas. Né? Sim. Então, eu realmente acho que isso ajuda muito e vem mudando muito porque a gente precisa melhorar o desfecho, né? A gente entende mais a fisiopatologia. A gente entende não é mais. Vender remédio, como as pessoas leigas acham. Sim. Né? Hoje eu atendi um paciente no hospital, antes de vir fazer a gravação de manhã, e um paciente que teve 3 crises e ele não recuperou completamente seu estado de consciência. No contexto de já ter uma ressecção cerebral, de um tumor benigno, mas etilista em alta quantidade, ficou 2 dias sem beber. Mas ele entrou em estado de mal epilético. Ele ficou durante 15 minutos. Pra você ter ideia, assim, o que eu acho que é um exemplo clássico para nós? Um paciente que chega dentro do hospital convulsionando, possivelmente está em estado de mal epilético. Você imagina que em São Paulo, ele andar 2 quilômetros, quanto aquele tempo que ele demora de carro, né? Se ele for de carro... Dependendo de onde é, demora muito tempo. Dependendo, demora 1 hora, né? Então, assim... Esse paciente que chega para você no pronto-socorro em crise, você tem que começar a interpretar que esse paciente está em estado de mal epilético, né? Então, acho que isso é muito importante. E eu acho que tentar reduzir esse tempo, acho que é o crucial, né? Então, a gente volta àquela história que tempo é cérebro, né? Então, o cérebro... Não é só na vascular. Não é só na vascular, né? Então, acho que tudo é o tempo dos neurônios. Então, você imagina a atividade elétrica ali o tempo todo. O quanto que aquele ali está gerando de lesão para aquele paciente, né? Toxicidade pelo glutamato, sim, né? Sim. Não, e a gente tem que lembrar, né? Uma coisa que é importante, né, Vitor? E você faz parte lá dos nossos grupos de ex-alunos da pós-graduação. Você vai lembrar, há pouco tempo atrás, um colega ficou arrasado que o paciente morreu de crise convulsiva. Crise convulsiva mata, né? Então, o paciente faz alterações cardíacas, alterações respiratórias. Recentemente, nós perdemos um colega neurologista por causa de crise convulsiva em Belo Horizonte. Morreu em casa por crise, entrou em status em crise e morreu em casa sem assistência. Paciente epilético de longa data trocando os anticonvulsivantes. Então, o quanto isso é importante, então eu acho que isso chama muita atenção, né? E quais são, Vitor, os principais erros ou atraso nessa abordagem do estado de mal epilético nas primeiras horas de atendimento? Então, essa história de que a crise é uma crise, né? Então, você considera a crise uma coisa que é temporária, que é passageira. E muitas pessoas falam assim, não, mas vai passar, sempre passa. Vamos esperar um pouquinho, porque sempre passa. Então, às vezes tem um atraso na chegada do paciente, na chamada da ambulância, no transporte. Então, ele tem essas crises sempre e vamos esperar passar. E aí não passa, passam esses 5 minutos, passam 10, passam até chegar no hospital, tá em São Paulo, para andar 2 km até chegar no pronto-socorro, né? Isso é um grande problema, o tempo de demora para atender o paciente. Outro problema é a falta de protocolos para isso específicos, né? Tá tendo crise e tal, leva para emergência, não sei o que, pega acesso, mas
não faz exatamente o protocolo como deveria ser, pega 2 acessos, num acesso já faz o benzo, no outro já colhe o exame, não sei o quê. Não, primeiro vai colher o exame, depois vai não sei o quê, e o tempo vai passando, né? E o cérebro vai sofrendo. Um outro grande problema, e que isso é difícil, é o paciente que tem estado de mal epilético não convulsivo, que são aquelas crises que não tem manifestação motora e que você chega à conclusão já tardiamente, quando o paciente já teve muita lesão. E todo mundo tem casos assim de estado de mal epilético não convulsivo. Eu lembro que eu era residente de clínica e tinha uma paciente na UTI transplantada de fígado que ficava o dia inteiro em delírio, 40 e poucos anos em delírio. A Xuxa, a Sasha, o dia inteiro ela falava isso, não tem. A Xuxa, a Sasha, e aí dá Aldol e o delírio não passa, e dá Aldol e o delírio não passa. Então chama o neuro. E aí a turma de residentes da neuro tinha um residente lá chamado André Felício. Era a turma de residentes da neuro. Mas quem veio foi o Dr. Denis, que hoje é docente da Escola Paulista. Ele olhou e falou assim: bom, eu preciso fazer um teste terapêutico aqui, vou dar uma dose de diazepam para ver se não é estado de mal epilético não convulsivo. Diazepam, ela: oi, meu nome é fulana de tal, eu tenho 40 e poucos anos, eu estou na UTI do Hospital São Paulo, eu fiz um transplante de fígado, não sei o que. Acordou. Era estado de mal epilético não convulsivo que ficou horas e horas ali. Eu era residente da clínica, não era da neuro, e não era minha paciente. Mas hoje eu saberia, né? Eu espero, suspeito que sim. E ela ficou lá horas e horas. Felizmente ficou sem sequela. E era uma encefalite herpética, né? O motivo pelo qual ela estava em estado confusional agudo, que era um estado de mal epilético não convulsivo, né? Outra coisa é a dificuldade de acesso aos melhores tratamentos. Então, às vezes, a gente ainda só tem fenitoína no pronto-socorro, né? E, por exemplo, para HSA, a gente sabe que o desfecho é ruim, cognitivo, quando a gente dá fenitoína. Nós tivemos uma acreditação internacional em Belo Horizonte e um questionamento que o pessoal fez muito é por que você faz diazepam venoso na crise e não lorazepam? Porque a gente não tem. E o protocolo, tanto americano e europeu, é lorazepam, né? E aí eu falei assim, ainda bem que ela não perguntou por que a gente faz fenitoína também, né? Porque também, por que faz fenitoína? Porque é o que tem, né? É o que tem. Já teve valproato, mas sim, foi não por tem muito mais, pouco tempo. E hoje a gente tem até na introdução importante do levetiracetam venoso, né? Chegando aí também. Eu acho que o levetiracetam acho que vai trazer um benefício maior. A lacosamida em si, nos protocolos, né, elas são um substituto realmente à fenitoína quando você não pode ou tem alguma coisa. Mas o levetiracetam você tem eficácia melhor, tolerabilidade melhor, uma resposta melhor, tempo de efeito maior, né, de efeito mais rápido, melhor. Eu acho que é algo que veio realmente para ficar, realmente, do levetiracetam, né? Seguindo aí a conversa, né? A gente também tem a história de o paciente com estado de mal epilético é um paciente que precisa de terapia intensiva, né? Então, muitas vezes você não tem acesso ao leito de terapia intensiva, você não consegue monitorizar o paciente adequadamente. Lembrar que a gente vai falar, mas tem um monte de repercussões hemodinâmicas que precisam ser cuidadas, né? Alterações glicêmicas, a hipoglicemia acelera o processo de morte neuronal quando você tem estado de mal epilético, né? Então, essas coisas todas são grandes erros, grandes problemas, grandes desafios mesmo que acabam interferindo com a assistência adequada que a gente possa dar ao nosso paciente, né? E se você gostou, né, do conteúdo e se interessa, se inscreva no nosso curso de atualização. Nós lá vamos terminar esse bate-papo muito legal e onde que a gente vai trazer, né? Aqui o videocast serve muito para trazer teoria, mas trazer muita prática, né, Vitor? Trazer como é que é o dia a dia, quais são suas armadilhas, quais são os seus caminhos, né? Então, se você gosta e gostou e quer se manter atualizado, faça parte do nosso curso de atualização da AFENeuro, do qual eu tenho prazer em fazer parte, o Dr. Vitor Fiorini também, acho que foi talvez que deu mais aula lá. Então, realmente o curso foi voltado para
para trazer coisas boas, né, e realmente de atualizar e se manter da melhor manejo para o seu paciente clínico. Nos vemos lá.